Olá, meu nome é Anilza, eu sou professora de História e hoje nós estamos iniciando mais uma aula. O tema da aula de hoje é Europa no século XIX, movimentos revolucionários, nacionalismo e unificações. Aula 21 do ensino médio. Nós vamos iniciar com a Revolução de 1830 e suas consequências. Quais foram as consequências da Revolução de 1830? A abdicação do rei Carlos X, a ascensão de Luís Felipe de Orleans, conhecido como rei burguês. O reinado dele foi de 1830 a 1848 e ele teve um grande apoio da alta burguesia. Essa Revolução de 1830 expandiu para vários locais da Europa. Qual foi as consequências disso? A Bélgica se libertou da Holanda, a Grécia liberta-se do Império Turco-Otomano, aconteceram agitações liberais na Espanha, Itália e Portugal, revoltas nacionalistas na Polônia contra o domínio russo e o fim da Santa Aliança. Revolução de 1848, que é conhecida como Primavera dos Povos, e que fatores contribuíram para essa revolta? Crise socioeconômica, como diminuição de colheitas, miséria do operariado, ausência de garantias e direitos fundamentais para o trabalho. Outro fator foi o liberalismo e o nacionalismo. O que é o nacionalismo? Está baseado na noção de vínculos étnicos, linguísticos, históricos de pessoas que constitui, assim, uma nacionalidade. E o que é liberalismo? Para os liberais, a economia tem leis próprias que não devem ser violadas. Os preços variam com a oferta e a procura de cada produto, e a livre concorrência entre as empresas elimina as menos eficientes. Consequências da Revolução de 1848. A primeira foi a abdicação do rei Luís Felipe. Também foi instituída a Segunda República, que vai de 1848 a 1852. Também foi criado um governo provisório, com participação da burguesia liberal e dos socialistas. A Revolução de 1848, pela primeira vez, tem os socialistas fazendo parte do poder. Outro fator foi a redução da jornada de trabalho e o voto universal. Depois disso, Luís Bonaparte é eleito, presidente, e perto de completar seu mandato, deu um golpe e ficou conhecido como Napoleão III. Unificação italiana. A primeira tentativa de unificação foi realizada pelo Carlos Alberto, rei de Piemonte e Sardenha. Fez estourar rebeliões em diversos estados da península, mas todas elas foram sufocadas pelas tropas austríacas e pela intervenção francesa. A unificação italiana começou efetivamente com a ascensão do conde de Cavour, em 1852, ao posto de primeiro-ministro do reino de Piemonte e Sardenha. Com o apoio da França, Cavour deu início à guerra contra o domínio austríaco, alcançando expressivas vitórias. No sul da península, também lutando pela unificação, Garibaldi formou um exército de voluntários, conhecidos como os Camisas Vermelhas. Agora nós iremos falar da unificação alemã. A Prússia, interessada no desenvolvimento econômico, cria os Hohenheim, uma união de livre comércio entre todos os estados da Confederação, excluindo a Áustria. Após a Guerra dos Ducados, a Áustria havia ficado com o Ducado de Holstein. Bismarck ficou descontente com a administração austríaca no condado e declarou guerra à Áustria. A Áustria fica insatisfeita com a perda do poder
E em 1866, liderada por Bismarck, a Prússia venceu a Áustria na guerra e passou a dominar os estados do norte da Confederação. Ao fim da guerra, Bismarck cria a Confederação Alemã do Norte, interessada em punir os reinos do Sul. A Confederação, porém, o imperador da França, Napoleão III, se opôs à ideia de Bismarck. Após um problema de sucessão no trono da Espanha, um parente do rei da Prússia teria direito a ocupar o cargo. Porém, Napoleão III declarou guerra à Prússia em 1870, com um exército formado por militares prussianos e de outros estados germânicos. A Prússia comandou a invasão e conquista da França. Guilherme I foi proclamado imperador da Alemanha em 1871, concluindo assim o processo de unificação alemã. Exercitando. Primeira questão. As revoluções de 1848 foram provocadas por diversos fatores, destacando-se, entre outros, a. o fascismo, o comunismo e o positivismo. B. a social-democracia, o anarquismo e o comunismo. C. o sindicalismo, o republicanismo e o conservadorismo. D. o liberalismo, o nacionalismo e o socialismo. E. o populismo, a social-democracia e o parlamentarismo. Agora iremos ver a resposta. A letra correta é a letra D. Segunda questão. A personagem histórica que teve fundamental importância no contexto da unificação italiana e lutou também na Revolução Farroupilha, no sul do Brasil, na segunda metade do século XIX, foi A. Camilo de Cavour, B. Giuseppe Garibaldi, C. Benjamin Disraeli, D. Benito Mussolini e Otto von Bismarck. Agora nós iremos ver a resposta correta. A resposta correta é a letra B, Giuseppe Garibaldi. É bom que vocês entendam, né, que essas revoluções liberais se difundiram na Europa e foram muito importantes para a libertação de países que estavam sob domínio de outros países. Por exemplo, a Revolução de 1830, né, libertou a Bélgica da Holanda, libertou a Grécia do Império Turco-Otomano, né? Aconteceram várias agitações liberais durante esse período. A Espanha, na Itália, em Portugal, né? E o nacionalismo ele vai ter um caráter muito importante, principalmente na Alemanha e na Itália, né? É o nacionalismo que vai dar o tom dessas revoltas durante esse período. A Revolução de 1848 também, que foi conhecida como a Primavera dos Povos, foi uma grande revolta também e se expandiu por vários países da Europa, derrubou um rei, né? Então, só repetindo novamente a importância do nacionalismo, né? O nacionalismo ele está baseado na questão dos vínculos étnicos, culturais, linguísticos, né? E isso foi muito importante durante esse período para que esses países se libertassem do domínio de outros países. O liberalismo também, né? Que além do liberalismo econômico, existe o liberalismo político, que vai ser também muito importante durante esse período. A questão da liberdade de expressão, o direito de ir e vir, de um país poder comercializar com o outro, né? A questão da oferta e da procura, a livre concorrência, né? Que
no liberalismo, essa livre concorrência vai fazer com que aquelas empresas que não se adaptem bem nesse período, elas são tiradas, né, do mercado. A Revolução de 1848, né, que aconteceu a abdicação do rei Luís Felipe, é instituída a Segunda República, coisas que não existiam, com uma redução da jornada de trabalho, o voto universal, apesar de só o homem poder votar durante esse período, a mulher não votava. Mas antes o voto era censitário, só votava quem tinha direito, quem tinha dinheiro. Então tem toda essa questão. E essas revoluções tiveram grande importância e mexeram com toda a Europa durante esse período. Não esqueçam de assistir a plataforma Eduque, né? Espero que tenham gostado da aula. Aproveitem bastante, estudem bastante, que é muito importante estudar. Até a próxima!